Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Seus bandidinhos! Uma obra nova! Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vem com o botãozinho. Ele era um agente das sombras e trabalhou feito cachorro, literalmente. Mas no fim, foi despedido de uma forma diferente, porque queria um aumento de salário e um pouco mais de folga. Seja o vento frio da noite, ou a luz da lua que atravessa as nuvens, os seus sentidos como assassino, todos dizem a mesma coisa. Mais uma vez, ele fez um bom trabalho, Raon. Lord Deiros Roberto, todos dizem que ele vai morrer pra esse homem essa noite. Ele não passa disso. E o seu chefe dizendo que ele demonstrou um resultado que condizem com sua posição como líder das sombras. Graças ao trabalho dele, a família cresceu cada dia mais e mais. E o Prota dizendo que apenas fez o seu necessário. E o Roberto falando: meu CLTzinho Raon, você acredita que as sombras precisam de liberdade ou não? O Prota fala que eles, as sombras, serviram apenas para seguir a ordem dos mestres. Não precisam de emoções, pensamento ou um coração. O Roberto fala que ele é inteligente, sabe disso, mas por que ele agiu por si mesmo em seu maldito? E como ele escapou da doutrina da casa? O Prota já vai ficando desesperado, falando: ué, como é que esse cara percebeu isso? Doutrina. A forma que a casa Roberto utiliza o grupo de assassinos das sombras é sequestrando ou comprando crianças para torná-los assassinos que irão dedicar toda a sua vida fazendo o trabalho sujo dessa casa. Em outras palavras, criam cachorros leais à sua família. Também passou pela doutrina, porém, graças a um encontro especial durante uma das suas missões, conseguiu se libertar das correntes que estavam lhe aprisionando. Mas como ele descobriu sobre isso? Fala: ué, como é que tu soube, Lorde? O Roberto fala que todos os assassinos, incluindo ele, têm duas prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma ele conseguiu escapar. E a segunda forma é essa aqui, ô meu nobre. O Prota já vai sentindo uma dor intensa bem no seu peito. Fica sem entender. Parece que o seu coração vai explodir a qualquer momento. O Roberto fica dizendo pra ele que isso é um verme da fúria, um inseto implantado dentro do coração dele. Ele obedece às ordens e devora o seu coração. O pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler emoções de um escravo. A doutrina não foi o suficiente, precisava até mesmo de um verme e ainda age como um santo. Roberto, isso é uma loucura. O Roberto fala que não é loucura, é apenas precaução. Não vão esquecer o fato de que alguém conseguiu escapar dessa doutrina. Dizem que todo mundo usa uma máscara. A sua máscara só é um pouco melhor do que a das outras pessoas, meu parceiro. Ele foi sequestrado em uma idade que nem consegue lembrar o certo. Então foi criado como um assassino para casa Roberto. Mesmo quando se tornou um líder das sombras, viveu sua vida sem um coração ou sem emoção alguma. Por sorte, aprendeu uma técnica de cultivo chamado Anel de Fogo. Essa técnica é utilizada pelo espadachim mais forte do continente. Tempos atrás, permitiu ele escapar dessa doutrina. Pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter a sua liberdade. Finalmente teve esperança. Então, a única coisa ele esperando no fim era só a morte. Qual foi o seu pecado? Porque ele teve que morrer dessa forma. Isso é uma merda. Não queria deixar acabar desse jeito. Se vai morrer de qualquer forma, não vai ser assim. E o Roberto falou: caramba, tu consegue ficar de pé nesse estado? E o Prota se levantando, dizendo que isso é tudo que lhe resta. Vai pelo menos ficar com o braço desse maldito, ou pelo menos feri-lo antes de acabar morrendo de qualquer jeito. Não vai morrer de uma forma tão deplorável como essa. E o Roberto só parado, com seus cabelos longos e sedosos. Ele usa seda, mas infelizmente o Prota faz cosplay de Eren Yeager, ficando sem a cabeça, mas ele não vira um pombo no final. Pensou que tinha bloqueado o ataque. Mesmo sendo um lixo, ele não apenas escapou da doutrina,
mas também suportou a dor do verme da fúria e acabou lhe atacando. Já faz um tempo. Quantos anos fazem desde que ele foi ferido pela última vez? Ser mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou. Não consegue acreditar nisso, nem precisa se preocupar uma vez que esteja morto. Manda se livrar desse corpinho de merda. E o Prota, nos seus últimos momentos, fala por Roberto que ele é considerado um dos mais fortes desse continente. Era óbvio que desde o início ele não conseguiria vencer essa luta. Ele é forte e eu sou fraco, não tenho o que fazer. Mas como se ele fosse aceitar essa merda? Se arrepende de ter vivido sem algum motivo. Se arrepende de ter sido o brinquedo do Roberto toda a sua vida. E se arrepende também de que não pôde concluir o Anel de Fogo que obteve por sorte. Seja um deus ou até mesmo o diabo, qualquer um serve. Por favor, faça algo e deixe que eu me vingue do Roberto. Nessa hora uma mensagem aparece. Ele foi escolhido pela ira. A ira vai descender para o corpo dele, o corpo morto, mas deu erro por causa disso. Em outro local, já tem uma loirinha falando pro seu querido: dá uma olhada, isso aqui, que tal brincar com esse chocalho? Ele era uma criança fofa e a mamãe amava muito. O Prota fala que ainda não consegue se acostumar com isso. A mulher lhe segurando se chama Silvia, ainda não consegue acreditar. E ela só brincando com ele, mandando chamar de mamãe. Ele reencarnou como o bebê dessa mulher, mesmo mantendo todas as memórias da sua vida passada como um assassino. No início, pensou que era um sonho e dormiu por 100 dias, mas não importava o quanto ele dormisse, não acordava. No fim, aceitou o fato de acabou reencarnando. E a Silvia perguntando se ele acha que o clima tá bom. Só tá uns 50 graus aqui em Chique Bahia. Espera que o Lorde volte em breve também. Então, ele vai poder dar um nome pra você, garotinho. O Prota fala que é meio bizarro não ter um nome ainda. Para não aparecer por 100 dias, ele deve ter ficado bem ocupado. Não conseguiu descobrir muito depois que ele reencarnou, mas sabe que essa é uma família bem rica. Acha que é melhor reencarnar em uma família assim, já que precisa da sua vingança. Uma coisa que se lembra claramente é o ódio e o remorso que ele desenvolveu antes da sua morte. Mas precisa ser paciente, já que só viveu nesse quarto até agora. Não sabe onde está no momento e nem sabe qual é a sua posição. Sequer sabe qual é a sua situação atual. Acima de tudo, já que não dominou a técnica do Anel de Fogo, deve ter ainda mais paciência. Foi chamado de maior assassino da história da Casa Roberto. Pelo dia da sua vingança contra ele, precisa reprimir suas emoções e desejo ao máximo. Mas isso deixa ele um pouco curioso. O tamanho dessa mansão não é só de alta classe, mas sim uma coisa nobre. Já vem chegando uma empregada falando: senhorita Silvia, o Lorde está a caminho. Até a Silvia fica nervosa falando: o quê? O papai tá chegando. Precisam preparar algo agora mesmo. Mas a empregada fala que é tarde demais. Ele já está na porta. Já vem chegando o Lorde da casa, anunciando a sua chegada. Para exercer tanta pressão só com sua presença, deve ser alguém lendário. E o Prota falando que não pode ser verdade, sem chance. Se não estiver enganado, essa pessoa ele conhece. E o Lorde perguntando se essa daí é a criancinha. E o Prota dizendo que não tem dúvidas. Um homem com o cabelo dourado como o sol e olhos vermelhos como fogo, ao mesmo tempo que possui uma feição fria como gelo. O mestre da maior família do continente, rei da destruição do norte, Glenn. E o Lorde continua olhando, falando: e aí, como é que tá a sua criancinha feia? E o Prota nervoso, pensando que vai tomar uns tapinhas na cara. Ele reencarnou na família mais forte desse mundo. Isso parece um destino terrível. O Glenn fala que a partir deste dia, o nome desse garoto vai ser Raon. Assim como o nome diz, viva e exista silenciosamente, como uma sombra, como se nem existisse. Após cruzar a vida e a morte, ele recuperou seu nome mais uma vez, Raon. A partir de hoje, todo mundo deve estar dormindo agora. Esses 100 dias foram frustrantes, mas agora tem uma oportunidade. Ele ficava com sono de tempos em tempos, e toda vez que acordava, Silvia estava do seu lado. Nem podia controlar sua mana ou qualquer coisa. É um alívio que agora pode dormir sozinho no seu berço. Já é um começo para ele, conquistando a sua independência. Condensar
o Anel de Fogo. Técnicas de cultivação continentais normais usam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular aura no centro de energia. O Anel de Fogo adquirido através de encontros especiais é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular em volta do coração, que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que eleva sua força de vontade e afinidade com mana. Devido a isso, esse método permite que alguém obtenha as condições ideais para se tornar um guerreiro. É a melhor técnica de cultivo que existe. E a outra vantagem é que nem um gênio como o Deiros Roberto é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. E se além disso ele cultivar seu corpo e sua mente com esse anel, e tomar a esgrima do Ziggurat para si, a sua vingança contra o Deiros Roberto não será apenas um sonho. Talvez seja por causa da constituição desse corpo, mas seus circuitos de mana estão repletos de um frio intenso. É por isso que seu corpo continua frio, mesmo depois de 20 horas de sono. Esse bloqueio está presente em 9 áreas do corpo. Nesse ritmo, vai morrer assim que o frio bloquear todo o seu circuito mágico. Precisa atravessar até o circuito com um anel de fogo. Por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade. Vai combiná-lo com o fluxo de fogo e circular tudo junto. Mas depois de apenas um segundo, ele já está cansado de apenas tentar cultivar um pouco. É uma droga, ele não consegue e cai no sono. E quem tava no berço dele para dar uma olhada era apenas o Lord Glen. Faz um carinho na cabecinha e vai indo embora. No outro dia, ele já tá aprendendo a dar uma engatilhada. E a Sylvia falando pra ele: bem, o Raon é muito fofo, vou engatinhar mais um pouco, neném. E o Pro tá falando que isso é muito difícil de ficar ensinando. A sua alma é de adulto, mas está sendo forçado a agir um bebê. Ele quer morrer de vergonha. A Sylvia diz que não há nada que o Raon não possa fazer. É um garoto muito fofo. Nosso pequeno fofinho é um grande bebê. Já vem chegando o velho santo também. O velho fala que simplesmente não precisa me chamar assim, garota. Esse aqui é a pessoa chamada de Santo Maltrapilho. Suas habilidades em poder divinarte são ditas de estarem em seu auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas sua sede por viajar faz com que ele seja difícil de encontrá-lo. O santo disse que estava viajando e viu aqui, quando ouviu falar que chegou uma criança nova, cabelos loiros e olhos vermelhos. Ele realmente acabou puxando para a mãe. Seu filho é muito fofo, diferente daquele Glen, são um completo oposto. Qual é o nome? A Sylvia fala que o nome do garoto é Raon. E o santo fala que isso não foi dado intencionalmente, hein? Sabe que isso significa sombra. A Sylvia fala que esse mesmo foi o resultado. E o santo perguntando como pode chamar uma criança de sombra. O que aquele Glen estava pensando? Prota fala que o santo não está se referindo a ele por um título, parece que eles têm alguma relação. Ouviu falar que o rei da destruição do norte e o santo tinha uma relação amigável, mas parece que é verdade. O santo fala pro Raon que vai dar uma olhadinha no corpo do garoto. Começa a usar sua magia divina para ver como é que tá, mas a condição dele não é muito boa. E a Sylvia perguntando se tem algum problema. O santo fala que sim, essa criança tem a maldição do gelo dentro do corpo. Os circuitos de mana estão bloqueados. Se ignorar o fato que vai ser difícil para ele virar um espadachim no futuro, ele não morrerá se não for tratado. Mas nesse ritmo, também não vai viver por muito tempo. A Sylvia já fica nervosa, dizendo que ele está mentindo. Mas o santo fala que vai dar um medicamento para retardar um pouco essa doença. Mas a empregada já chega, falando que o Lorde está chamando, por isso vai guiar por todo o caminho. Falou também que ele deveria ir imediatamente. O santo fala que ele tem um péssimo time, entendeu? Então agora está indo embora. Prota fala que agora sabe que o nome daquele gelo é Maldição do Gelo. Não é como se alguma coisa fosse mudar apenas por saber o nome dela. Mas de qualquer forma, não será um problema agora. Ele está criando o seu anel de fogo. Mas sua mãe já começa a chorar falando que é mentira. Não acredita nisso. Não pode perder seu bebê desse jeito. Quem disse que ele vai morrer? Isso é um absurdo. Vai fazer o que quer que seja para curar o seu filho. A mãe dela vai fazer tudo o que for necessário. Ele não pode morrer e não pode ficar doente. E o Pro tá sentindo esse sentimento. Fala que seu coração dói. É doloroso e sente dores no corpo.
Ele não quer mais continuar vendo isso. Começa a pedir para sua mamãe não continuar chorando. Fala até sua primeira palavra, chamando ela de mãe. Enquanto o Glenn estava conversando junto com o santo, a Sylvia já entra na sala, falando: por favor, salve a minha criança. E o Glenn com raiva falando: qual foi? Que grosseria é essa? Isso não é um nobre, é uma vergonha para nossa família. Por favor, salve o Raon. Faça isso, papai. Tem certeza que ele já sabe da condição dele. A criança é tudo que ela tem. Por favor, salve o meu filho. O Glenn fala que ele vai ser incapaz de viver como um guerreiro, porque ele deveria ajudar uma criança que é incapaz de contribuir com a sua casa. Mas a Sylvia fala que é neto dele, mas o Glenn fala que o neto que ela trouxe depois de ter descartado a sua própria família, a única coisa que vai fazer a ele é dar o sobrenome da família e manda considerar isso uma bênção por fazer isso e nada mais. E não tem mais nada a dizer, manda levar ela embora, apenas isso. E a Sylvia só chorando, falando: por favor, salve meu filho, não deixe isso acontecer. Vai sendo enxotada, desesperada. E os dois ficam apenas conversando. E o santo fala que ele continua teimoso como sempre. É tão difícil assim ter uma conversa honesta, porque está agindo de tal maneira, quando foi ele que chamou para tentar ficar de olho no neto dele. Como falou antes, os circuitos estão bloqueados com frio e vai ficar cada vez mais perigoso quanto mais ele cresce. Não vai ter problemas por um tempo, já que o frio se acostumou com a sua aura, mas como disse, será impossível para esse neto se tornar um guerreiro. O Glenn fala que isso não importa, apenas quer que ele continue vivo. E o santo fala que ele está agindo totalmente diferente de antes, acha que ele é mesmo seu lindo netinho, mas se você fizer algo assim, por que o chamou de Raon, com tanto nome bonito, porque logo sombra? O Glenn fala que Raon não significa apenas uma sombra. Há 1000 anos atrás, ele tinha outro significado. Vocês não precisam saber. A Sylvia já vai mandando para ele um elixir que o santo mandou eles tomar. Pode ser um pouco amargo, mas ele precisava beber. Mesmo assim, nem elas aguentavam um cheiro horrível, mas ele continuou bebendo e pedindo mais. E a Sylvia feliz falando que o Raon aguentou o sabor amargo e acabou bebendo tudo. Ele conseguiu, mesmo sendo amargo, para um bebê. Ela começa a ficar triste. Prota fala que um elixir de fogo é exatamente o que ele precisava nesse momento. O calor está tirando o frio do seu circuito de mana. Ele está entendendo um pouco o seu sentimento. Só que é um pouco mais desse elixir, por favor. Já fazem 2 anos desde que ele começou a treinar enquanto bebe elixir todo dia. Quem manda ser riquinho, graças a ele, foi capaz de alcançar o anel de fogo mais rápido. Seu anel de fogo alcançou 1 estrela e mais 2 anos se passaram enquanto ele treinava persistentemente. Sua rotina normal envolvia brincar com a Sylvia e a Helen pela manhã e passar seu tempo de soneca e madrugada cultivando. E muito mais tempo se passou e ele agora tem 5 anos de idade. A mensagem aparece que o anel de fogo foi obtido e a alma dele se tornou um pouco mais forte. Finalmente ele conseguiu. Formou o segundo anel de fogo. Como o segundo anel de fogo gira em formato de cruz agora, também ficou mais sensível à mana. Tudo graças a essa mensagem. A Ellen fala que ele acordou cedo. Tudo bem se levar um pouco das suas roupas sujas. Já vai catando tudo. E o Prota fala que não esperava, que ela não consegue ver essa janela também. Tem sido capaz de ver essa mensagem em seus atributos desde que alcançou o seu primeiro anel de fogo. Não sabia o que era isso a princípio. Ele logo percebeu que era um sistema conveniente que lhe permite ver seus atributos atuais rapidamente. E baseado na reação que a Helen mostrou, parece que só ele consegue ver as mensagens. Ainda assim, vigor fraco e maldição do gelo permanecem mesmo tendo se tornado 2 estrelas. Quão difícil teria sido alcançar 2 estrelas se ele não tivesse bebido elixir de fogo todo esse tempo. E não apenas o elixir, tem certeza que a Sylvia e a Ellen nos outros anexos também tiveram grande parte nesses últimos 5 anos, desde que eles constantemente ficavam com ele para dar uma olhada. Está certo de que estão cuidando dele muito bem. Agora sim, ele tem 5 anos, ainda tem muito tempo, não tem necessidade de ficar com pressa. A maldição do gelo é definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco. Essa é a razão que ele se cansou tão rápido, mesmo se mexendo tão pouco. De toda forma, ele era conhecido como o maior assassino na vida passada, e agora ele até conhece
a melhor técnica de cultivação de fogo. Com a sua experiência como fundação, contanto que ele complete esse anel, os efeitos negativos vão desaparecer por completo. Além do mais, se ele aprender a técnica de espada, ele definitivamente vai ser capaz de se vingar do Roberto Deiros. Mesmo assim, não adianta se apressar. Deiros era alguém que competia pelo título de o mais forte do continente. Não vai ser capaz de aguentar mentalmente se ficar todo agitado por vingança tão cedo. O número de pessoas que potencialmente seriam capazes de matá-lo pode ser contado com um dedo, uma mão na final de contas. Mesmo se for devagar, ele tem que crescer em força de maneira controlada. Quando a oportunidade ser revelada, ele tem que acabar com isso de apenas uma vez. Então, vai cultivar mais um pouco. A Sylvia fala que ele tem que se lembrar que tem um lugar pra ir junto hoje, entendeu? Porque não troca de roupas e se prepara pra ir no prédio principal. Hoje é o tal dia. Os 6 reis e os 5 demônios que mantêm o equilíbrio do poder no continente. Casa Zygarde, a casa que ele reencarnou, é uma desses 6 reis. Os 6 reis espalharam bem, enquanto os 5 demônios ameaçam a paz. Além deles, as outras forças também têm uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje é o dia da casa Zygarde. Já faz um tempo. Essa é a primeira vez que ele vem na cerimônia do julgamento desde o ano passado. Ouviu falar que o 4º filho, Caron, também vai fazer esse teste. E a Sylvia também voltou pra casa. Todo mundo chamando ela de aquela fracassada, olhando com uma cara de raiva e desdém. Então ele é o filho dela, ele é pequeno e ouviu que ele é um moleque todo doente também. Não consegue acreditar que deram permissão para ela entrar na sala de audiência. E tem até mesmo o filho de uma fracassada junto com ela. A linhagem direta está diminuindo eles. Tem alguma circunstância que ele não ouviu falar também. Não importa de ser insultado, mas ficam chamando a sua mãe de uma sem vergonha safada. Mas ela fala pra ele que tá tudo bem, Raon. Apenas observe como sua mãe age, garoto. O senhor da casa também já vem entrando. O Lord Glen já faz um bom tempo. Acha que passou uns 5 anos. Ele já vai sentando na cadeirinha falando: e aí, meu chapa, eu sou mais forte. Parece que todos já chegaram também. E um grande espadão vai aparecendo no meio do salão. Essa é a espada do julgamento. O início da cerimônia do julgamento vai começar também. Se você colocar sua mão na espada, ela pode dizer quanto talento você tem pra mana. Vamos começar com Burren Zygarde. Ele tava lá em cima, moleque bandido. O crânio de uma criança não é totalmente completo no início. Ele começa a crescer e se desenvolver quando elas têm 4 anos. O seu talento para mana não muda depois disso. Por isso que eles testam as crianças para saber o quanto elas têm de mana também. Na cerimônia de julgamento, nesse exato momento, ele tem um atributo do vento. E olha só, essa espada inteira está brilhando. Ele tem a melhor qualidade de mana. O Glen fala que é um bom atributo e serve para um espadachim. Ele deve se concentrar em sentir o vento a partir de hoje. O próximo é a Hunan, da casa vassala de Sulion. Ele entende mais ou menos como funciona a distância que a luz chega na lâmina e mostra a pureza. O atributo da mana é mostrado na ponta do punhal. Então você determina o talento de alguém desse jeito. Outro gênio apareceu na casa. Eles estão indo bem. As pessoas nessa casa são mesmo obcecadas por talento. Acredita que não vai ter um bom resultado. Ele conseguiu alcançar 2 estrelas no Anel de Fogo, mas ele ainda tem muito gelo no seu circuito de mana. Ele não liga de qualquer jeito. O último a fazer esse teste é todo mundo que ninguém gosta. O Raon Zygarde. Mandam ele pra frente tocar naquele espadão grande. A Sylvia manda ele lá, garoto. Brilha. Ele não tem expectativa. Só precisa conferir qual atributo é melhor para esse corpo e qual atributo ele deve continuar cultivando no futuro. A Sylvia continua ensinando ele, falando: tu viu como é que eles fizeram, certo? Você só precisa fazer igual as outras crianças. Assim que vai tocando na espada, começa a brilhar um pouco. Fala que merda de luz é essa que ele tá sentindo. Vai vendo um monte de monstro olhando para ele, os reis dos mares. O que é essa cena que ele estava vendo agora? Até mesmo um titã narigudo começa a olhar falando: e aí, meu Neng? Tá suave? Esse homem, quem é essa pessoa na sua frente? E aquela grande espada que ele estava segurando também. Com apenas um golpe, ele conseguiu destruir toda aquela área
com uma bolota de fogo. Como uma espada de pedra fez aquilo tudo? E o pessoal falando, olha essa merda. Ele nem alcançou a metade da espada. É a primeira vez que vê uma luz tão abaixo do trono, longe de possuir qualquer qualidade. Supõe que até mesmo o deus do combate e o filho do fugitivo é um bosta. A Sylvie fala que tá de boa. Você fez muito bem, garoto. Ele realmente é um descendente dessa casa. Não estipe expectativa, mas isso é muito mais abaixo ainda. Será que eles realmente tiveram que vir aqui só para passar essa humilhação? Que bando de bosta. Mas o Glenn manda todo mundo parar com essa merda. Está muito alto o som por aqui. A cerimônia do julgamento acabou. Todo mundo deve sair da sala. O pessoal já vai embora todo pianinho. Ele fica olhando pra espadona grossona. Fala que acha que não tem como ajudar muito. Acredita que esse é o máximo. Não estava esperando muito dele de qualquer jeito. Mas a espada começa a brilhar de novo. Típico de Marruá. Fala o quê? A espada de pedra está emitindo uma luz dourada do sol. A aura que o primeiro chefe da família tinha. Um poder transcendental, forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. Mana dourada e fogo dourado. Essa intensa mana dourada só tinha aparecido uma vez em toda a história do Império dos Zygarde. É deslumbrante e brilha como uma luz radiante. A chama dourada. Raon, o que é você, garoto? Você é top. Ele não fala isso, mas ele queria. Na janela de status, ele não tem nenhum título, só maldição e um vigor de merda. Acha que vai conseguir o terceiro anel de fogo em breve também. 7 anos se passaram desde a primeira cerimônia do julgamento. Agora ele tem 12 anos e acabou.